Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre Física 1 hoje. Sobre esse seguinte tópico aqui, cinemática em uma dimensão com cálculo. Primeiramente, por que com cálculo, tá? Cinemática, eu acho que vocês conhecem do ensino médio, né? O estudo do movimento das partículas, né? Agora, por que com cálculo, né? Nesse semestre vocês vão ter cálculo 1 e Física 1. Mas aqui em Física 1 vocês vão precisar de alguns conceitos de cálculo 1 sem antes ter visto em cálculo 1, como por exemplo derivada integral. Então nesse vídeo aqui eu já vou falar sobre alguns conceitozinhos, esses dois em específico, derivada integral, mas não é nada muito aprofundado, tá? Tipo, eu só vou dar uma ideia do que é, para como vocês vão ter que utilizar, né? Porque a ideia principal, a base teórica, vocês vão ver lá em cálculo 1 quando chegar a hora, tá? Mas vamos lá. Bom, gente, primeiramente eu vou explicar aqui para vocês o que é um movimento unidimensional, né? Que é o título do vídeo, né? Um movimento em uma dimensão. E isso é um movimento unidimensional. É um movimento que acontece em uma dimensão, como por exemplo em cima de um eixo, numa dada direção em específico, certo? Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o nosso sistema cartesiano que a gente sempre usa em física e em matemática, né? Eixo x horizontal, eixo y na vertical aqui, né? Se pegar essa partícula vermelha aqui, ela só anda na direção do eixo x, nessa direção horizontal, seja para a esquerda, seja para a direita, né? Não importa qual é o sentido, né? O que importa aqui é que ela está sempre nessa direção aqui, ela está presa nessa direção. Diferentemente dessa partícula em azul aqui, que ela está nessa direção inclinada. É como se ela andasse para cima e para a direita, certo? Isso aqui é um movimento bidimensional, por causa que ela está andando na vertical aqui e na horizontal aqui, certo? Movimentos bidimensionais vocês vão também aprender em Física 1, né, em alguns momentos, né, vão ser úteis, mas por enquanto só o movimento unidimensional, tá? Vamos agora explicar um pouquinho sobre a diferença entre distância percorrida e deslocamento. São duas grandezas, digamos assim, né, que vocês vão utilizar de vez em quando. A que mais utiliza é deslocamento, né, mas é bom saber a diferença entre as duas, né? Distância percorrida é o comprimento total do caminho. É como se você saísse para caminhar com uma corda, e enquanto você anda, você solta a corda. E quando você termina de caminhar, você literalmente mede o comprimento da corda. É isso, basicamente, é o comprimento total do caminho que você andou, certo? Mas isso aqui não é muito útil não, tá, gente? Isso aqui pode aparecer de vez em quando, mas não é muito útil não. O que importa mesmo é o deslocamento, que é a variação da posição. Coisa que a gente vê muito no ensino médio, né? Que é a posição final menos a posição inicial. Eu coloquei aqui, ó, entre aspas, final menos entre aspas inicial, né? A posição, no caso, né? Lembra que lá no ensino médio a gente usa muito o ΔS para falar dessa grandeza, ó, ΔS aqui. Ficou um pouco borrado aqui, mas dá para enxergar, né? Mas aqui em Física 1 vocês vão usar muito ΔX, né? Em Física 2 também. Vocês usam muito o ΔX. Na verdade, já adiantando um pouco, aqui em Física 1 e Física 2 vocês usam muito a grandeza posição, espaço, como a letra X. Não vai usar muito mais a letra S, tá? Então já vamos se habituando com isso um pouco, tá? Essa diferença aqui entre positivo e negativo eu vou explicar depois desse exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui é o seguinte, vamos supor que você tem um eixo aqui, por exemplo, o eixo X, aqui na horizontal, sendo que o sentido positivo aqui é para a direita. Eu marquei aqui muito bem para vocês verem isso, sentido positivo para a direita, certo? A gente tem os pontos aqui A, B, C e D, com as marcações aqui, em metros, por exemplo, 0, 5, 10 e 15. Nessa primeira situação aqui, uma partícula em específico, ela vai de B até D e depois de D até C, certo? Então, ó, de B até D e depois de D até C, certo? Qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento? Ó, eu abrevei a distância percorrida como dp e deslocamento como ΔX, certo? Distância percorrida eu já falei, é o comprimento total do caminho, certo? Então é só você somar o quanto ela andou em cada pedacinho, né? De B até D é de 5 até 15, então 10. E de D até C é de 15 para 10, então são 5. Não importa que ela foi no sentido negativo do eixo X aqui, tá? Ela foi de 15 para 10, ela está diminuindo. Não é isso. É o quanto ela andou mesmo. Então, daqui até aqui são 5 metros de distância. Então, ela andou 5 metros. Então, a distância percorrida vai ser 10 mais 5, 15 metros. O deslocamento é só você pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Nesse caso, a posição inicial é B e a posição final é C. Então, C menos B, 10 menos 15 é 5. Positivo. Atentem a isso aqui, tá? No caso 2 aqui, ela vai de B até D de novo e depois de D até A. Ela vai de B até D e depois de D até A. A distância percorrida é a mesma coisa, né? Você vai de 5 para 15, você percorre 10. Você vai depois de 15 para 0, você percorre 15. Então, 10 mais 15, 25. Note que eu fui de D até A, eu percorri 15 metros. Não importa que eu estou indo no sentido negativo, tá? Não importa isso. Distância percorrida é só você medir
o comprimento total do caminho. É simplesmente isso. No caso do deslocamento, só você subtrai as posições finais e iniciais. Então, a posição final é A, que é 0. A posição inicial é B, é 5. 0 menos 5, menos 5 metros. Por que aqui deu negativo e aqui deu positivo? Porque qual que é a diferença afinal, né? Quando for positivo, quer dizer que a variação da posição foi crescente. E quando for negativo, essa mesma variação foi decrescente. Em outras palavras, isso é o quê? Quando for positivo, quer dizer que você está indo a favor da orientação positiva. E quando é negativo, você está indo contra a orientação positiva. É só ver aqui, ó, na situação 1 que deu positivo, você começou em B e terminou em C. Então, no fim das contas, você foi para onde? Para a direita. Você indo a favor da orientação positiva, que é para a direita, certo? Então, por isso que deu positivo. Ao contrário, no caso da situação 2, que deu negativo, porque você começa em B e termina em A. Você foi para a esquerda, então é negativo, certo? Bom, gente, agora vamos falar sobre o outro tópico aqui muito importante, que é a velocidade, né? Uma coisa muito importante aqui em Física 1 e também em Física 2, né? O que é velocidade, essa grandeza, né? É o quão rápido você se move, né? Acho que isso é uma coisa muito intuitiva do nosso cotidiano, né? Se você pegar uma distância e dividir pelo tempo que você percorre ela, isso é a velocidade que você tem, né? Seja em qualquer unidade, né? E isso é a velocidade média, no caso, né? Quando você pegar qualquer deslocamento que você usar, note que é deslocamento, não é distância percorrida, tá? Deslocamento e dividir pelo tempo que você usou para percorrer esse deslocamento, né? Isso é velocidade média. É uma média da velocidade do percurso todo, digamos assim, né? E isso é muito importante porque ela tem uma interpretação geométrica aqui no gráfico posição por tempo. Se você pegar um gráfico, posição por tempo, aqui, ó, x função de t, a inclinação da reta que liga dois pontos desse gráfico é a velocidade. Então, pega aqui, ó, o gráfico aqui está em vermelho e a gente tem esses dois pontos, P1 e P2 em preto. Essa linha preta aqui liga os dois. A inclinação da reta é a velocidade. Na verdade, a inclinação aqui é a tangente do ângulo, tá? Note isso. A inclinação não é só o ângulo, né? É a tangente do ângulo. Por que a tangente do ângulo? Porque se você pegar o triângulo retângulo aqui, ó, o cateto oposto vai ser ΔX, que é o deslocamento, e o cateto adjacente ao ângulo vai ser ΔT, que é o intervalo de tempo. Se você faz a tangente que eu fiz aqui no cantinho, vai dar que a tangente do ângulo é ΔX por ΔT, que é a mesma coisa que velocidade. Portanto, a tangente do ângulo, ou seja, a inclinação, é a velocidade. Guardem isso. Agora, mas a mais importante velocidade não é a velocidade média, é a velocidade instantânea, por causa que aqui vai entrar um conceitozinho aqui muito importante de derivada, tá? Muito importante. Velocidade instantânea basicamente é a velocidade num instante de tempo, certo? Não é a velocidade que você fez num percurso inteiro, num intervalo de tempo inteiro. É a velocidade em um ponto mesmo de tempo, certo? Então, vamos pegar primeiro aqui esse gráfico de novo, posição por tempo. O gráfico aqui está em vermelho. E a gente tem esse ponto P aqui em preto fixo, tá? E esses dois outros pontos, ponto 1 e ponto 2, que também estão na curva em vermelho, certo? Você vai ligar o ponto P tanto ao ponto 1 quanto ao ponto 2, certo? Note que para a reta que liga P a 1 e para a reta que liga P a 2, você tem um intervalo de tempo, ΔT1 e ΔT2, e também um deslocamento, ΔX1 e ΔX2, para essas duas retas, certo? Só que qual que é a diferença entre essa reta que liga PA1 e a reta que liga PA2? A diferença é que o 1 está mais longe do P quando em relação ao 2, né? O 2 está mais perto. E aqui embaixo você nota que o intervalo de tempo do 1 é muito maior que o intervalo de tempo do 2. Então você percebe que quanto mais eu estou aproximando, mais o intervalo de tempo está diminuindo, certo? Ou seja, quanto mais próximo de P, mais o ΔT, que é o intervalo de tempo, ele vai tender a zero, certo? E quando tender a zero, o que vai acontecer? Vai ficar uma reta tangente em P, certo? Só que eu não falei aqui em cima que a inclinação da reta que liga dois pontos é a tangente do ângulo, que é a velocidade. Eu falei aqui para a velocidade média, certo? Note que aqui também vai ser isso, né? Para essa reta que liga PA1 e para a reta que liga PA2, a gente vai ter duas velocidades, certo? Que vai ser a tangente do ângulo. ΔX1 por ΔT1 é uma velocidade. ΔX2 por ΔT2 é outra velocidade, certo? Só que quando você fazer o ΔT tendendo a zero, você vai ter velocidade no ponto P em específico. Ou seja, fazendo o ΔT tender a zero, você vai ter a velocidade instantânea no ponto P. Eu coloquei aqui, ó, a inclinação, que é a tangente do ângulo, que eu falei ali atrás, da reta tangente num ponto, é a velocidade instantânea nesse ponto, certo? Isso, gente, tem tudo a ver com derivada, tá? Tudo a ver.
Vou pegar a próxima folha aqui, ó. Formalmente falando, tá? Agora vamos formalizar essa ideia de derivada e reta tangente, né? A velocidade, então, vai ser o limite quando essa razão aqui, ΔX por ΔT, tiver o ΔT tendendo a zero, certo? Isso aqui vai ser a derivada. Isso aqui é uma notação para derivada. Esse dx, dt é uma notação, tá? E isso aqui também é a inclinação da reta tangente à curva x de t. Basicamente é o que, gente? Ó, pega essa razão aqui. Essa razão não é a tangente do ângulo que eu tinha falado, ó. Lembra aqui, ó, no gráfico anterior, lá naquele gráfico anterior. Se você pegar dois pontos e pegar o ângulo, a tangente do ângulo vai ter esse ΔX e ΔT. E isso aqui vai ser a velocidade, certo? Só que se você fizer esse limite aqui... Gente, esse limite aqui é outra coisa de cálculo que vocês também vão usar em fisicão. Mas isso aqui não é muito útil, digamos assim, né? Isso aqui é só para formalizar a derivada aqui. Não vai ser muito útil para os exercícios, não, tá? Se você pega esse operador aqui, esse limite, para você fazer esse denominador aqui tender a zero, quanto menor o ΔT, mais próximo da velocidade do ponto P você vai estar, certo? Então é basicamente isso. Quando você pega um gráfico e pega a reta tangente a um ponto, um gráfico posição por tempo, tá? E você pega uma reta tangente a um ponto, a inclinação dessa reta é a velocidade, é a derivada do negócio, certo? Coloquei aqui também, ó. Derivada da posição no tempo é a velocidade, certo? O que significa esse dx dt? É uma notação de derivada, basicamente. Você poderia colocar ó, dv dt, dA dt, por exemplo. O que seria isso aqui, por exemplo? A derivada da velocidade no tempo. Isso aqui seria a derivada da aceleração no tempo, certo? Esse dx dt significa a derivada da posição no tempo. Ou a derivada do espaço no tempo, né? O x pode ser posição, espaço, tanto faz, né? É basicamente isso, tá, gente? Basicamente. E essa inclinação, isso aqui eu não sei para escrever aqui, tá? Esquece isso aqui. E a inclinação, né, gente? O que ela vai significar aqui, né? Ela pode ser positiva, negativa ou zero. Por quê? Inclinação é tangente de θ. Ah, é por isso que eu tinha escrito isso aqui, ó. Inclinação, eu acabei de falar agora há pouco, é a tangente do θ. E se você lembrar de trigonometria, tangente de um ângulo pode ser positiva, negativa ou zero. Como essa tangente do ângulo, que é a inclinação, ela significa velocidade na física, então, quando for positiva, velocidade vai ser positiva e assim por diante, né? Tá bem nítido aqui, né? Quando a inclinação for zero, por exemplo, a velocidade vai ser nula, certo? Só uma observação muito importante aqui, né? Quando a velocidade for constante, como é que vai ser isso no gráfico posição por tempo? A gente vai ter uma inclinação constante. O que é uma inclinação constante, gente? É uma reta, é uma função de primeiro grau. Ela vai ter uma inclinação, ela vai ter a mesma inclinação para todo e qualquer ponto do gráfico, certo? É o que eu coloquei aqui, ó. Um gráfico posição por tempo, você tem um gráfico de uma reta, uma função do primeiro grau, ela vai ter sempre a mesma inclinação em todos os pedaços do gráfico. Isso aqui é um movimento uniforme que a gente vê lá no ensino médio, que a gente abrevia como MU, certo? Isso aqui é a velocidade constante, certo? Acho que muita gente lembra disso, né? Como, por exemplo, qual que seria um gráfico que a velocidade não vai ser constante? Um gráfico de segundo grau, ó, aqui no cantinho, ó. Uma parábola, por exemplo. Aqui, a gente tem essa inclinação aqui. Aqui, a gente tem essa outra inclinação aqui bem maior, certo? É basicamente isso, né? Agora, gente, só para dar uma ideia maior de derivada, vamos falar um pouquinho sobre a regra do tombo. Que, tipo assim, vocês vão usar um pouquinho de derivada nos exercícios, tá? Agora, só um detalhe. Derivada, você vai derivar funções, certo? Vocês vão ver todo o procedimento do cálculo para chegar na derivada certinho, por limite, por aí vai. Mas isso aqui não importa aqui. O que você precisa saber é o seguinte. Derivada serve para você derivar funções por algum motivo, certo? E você pode derivar quase todas as funções, com algumas exceções, claro, né? Por causa de domínio e tudo mais. Mas aqui em física vocês vão derivar funções polinomiais. Quase que exclusivamente isso. E para funções polinomiais, que são polinômios, vocês vão precisar da regra do tombo. Que muita gente deve ter visto no ensino médio, né? Como, por exemplo, seja f de x uma função x elevado a r, certo? O r aqui é um expoente qualquer. Poderia ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Isso aqui então vai ser a derivada da f com relação a x. Então, df dx vai ser o quê? A regra do tombo fala o quê? Você vai tombar o expoente, ele vai cair multiplicando, e depois você subtrai 1 do expoente. Então vai ficar o quê? Ó? Se antes era x elevado a r, agora vai ficar r vezes x elevado a r menos 1. É isso. Vamos dar um exemplo prático aqui então. Ó. Seja, por exemplo, uma função x² mais 3x ao cubo. Só um detalhe aqui, gente. 2 detalhes, na verdade. Quando tiver soma, você pode derivar cada pedaço independente. Tem um porquê do cálculo, mas não cabe isso aqui agora, né? É só saber disso, né? Quando tiver soma, subtração e por aí vai,
Essas duas, na verdade, soma e subtração, você pode derivar cada parte independente. E outra coisa, constante você simplesmente mantém na derivada final, certo? Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. O 2 vai cair e subtrai 1 do 2. Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado menos 1. Então vai ficar 2x. Aqui vai ficar o 3 mantém, então você joga o 3 para cá. A constante, né? O x ao cubo vai ficar como? O 3 cai, então vai ficar vezes 3 vezes 3 menos 1. Aqui ficou um pouco borrado, mas é 3 menos 1, tá, gente? Então vai ficar 3 vezes 3, 9. X elevado a 3 menos 1 vai ficar x quadrado. Então, 9x quadrado. Então, a derivada dessa função aqui é o quê? 2x mais 9x quadrado. É basicamente isso, gente. Isso aqui é só com treino mesmo para ficar bom, tá? Só com treino. Bom, gente, agora antes de passar para o próximo tópico, vamos treinar um pouquinho de derivada olhando para o gráfico, né? Eu acho que tá bem nítido que a gente tem que olhar sempre para a reta tangente, porque igual eu falei anteriormente, né? Derivada está totalmente ligado com a reta tangente a um ponto específico do gráfico, né? Então, vamos lá. Tá um pouco poluído, eu sei, mas o que você entende de primeira mão aqui é o seguinte. Isso aqui é um gráfico posição por tempo. Então, as derivadas aqui vão ser sempre velocidade, certo? Outra coisa, né? Os gráficos aqui estão em vermelho, a gente tem o gráfico A, B, C, D e E. Aqui a gente vai pedir informações da velocidade, certo? Sobre os gráficos A, B, C, D e E. A gente vai querer saber se a velocidade é positiva, negativa ou nula. Eu usei o símbolo de vazio aqui para nula, mas é isso aqui. E se ela é crescente, decrescente ou constante, né? A setinha aqui para a direita é o símbolo de constante, vamos supor. Então é o seguinte, primeira coisa, gente, que para você ver se ela é positiva, negativa ou nula, olhe pelo deslocamento. Porque, ó, olha essa fórmula aqui da velocidade. Velocidade é a razão de deslocamento e tempo. Só que tempo, ele é sempre positivo. Não tem como o tempo ser zero ou o tempo ser negativo. Não tem sentido isso, né? O tempo ele não pode ser zero por causa que ele está no denominador aqui. Não pode dividir por zero, né? E ele não pode ser negativo porque não tem sentido físico o tempo ser negativo, certo? Então ele é sempre positivo. O que torna a velocidade, ela vai ter o mesmo sinal do deslocamento. Se o deslocamento for positivo, a velocidade vai ser positiva. Se ele for negativo, velocidade negativa. Se ele for nulo, velocidade nula, certo? Então, e deslocamento é o quê? É a posição final menos posição inicial. Então, é só você ver se as posições estão diminuindo ou aumentando, que você vai saber se a velocidade é positiva ou negativa ou nula, certo? Olha o gráfico A aqui, ó. Com o passar do tempo, a posição está diminuindo. Por causa que, ó, tá indo para cá, certo? Tá diminuindo a posição. Então, quer dizer que o deslocamento é negativo, velocidade negativa. Do gráfico B, C e D, é tudo a mesma coisa, ó. Com o passar do tempo, a posição está aumentando, 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 então, velocidade sempre positiva. No gráfico E, a posição ela mantém-se constante com o passar do tempo, certo? Então, quer dizer que a posição final ela é igual à posição inicial. Se você subtrai uma coisa que é igual à outra, vai dar zero. Então, deslocamento zero, velocidade nula, certo? Então, é só você ver se a posição diminui ou aumenta com o passar do tempo, né, no caso. Lembrando aqui que o sentido positivo para o tempo é à direita e o sentido positivo para o deslocamento é para cima, certo? Igual a gente sempre trabalha com o sistema cartesiano, né? Agora, para ver se a velocidade está crescente, decrescente ou constante, aí é mais fácil olhar pela derivada mesmo, pela reta tangente, certo? Aí é o seguinte, gente, o que você tem que lembrar, né? Lembra do círculo trigonométrico lá de trigonometria? Aqui, ó, você tinha aqui seno, cosseno e tangente. Que aqui era 90 graus, aqui era 0 graus, aqui era 270 e assim por diante. Lembre-se que tangente de 90, isso tende ao infinito, certo? Porque, ó, tangente é esse gráfico aqui, e 90 é esse gráfico aqui, não tem como tangente vir para cá, certo? Então, a tangente de 90 é infinito, digamos assim, né? E a tangente de 0 é esse ponto aqui, é 0 também, né? Por causa que nesse eixo aqui da tangente, o 0 grau está em cima do ponto 0. Então, tangente de 0 é 0. Se vocês não lembrarem disso, em pré-cálculo vai dar essa aula de trigonometria básica, né? Que vocês também viram no ensino médio, sobre ângulos notáveis, no caso. Isso aqui vai ser muito útil para cálculo 1, tá? Muito útil. E vai ser muito útil aqui para saber a derivada aqui mesmo, né? Porque, ó, no gráfico A, notem que a gente começa aqui com retas horizontais, tendendo a ser horizontais. E reta horizontal tem uma inclinação zero. Tem um ângulo zero de inclinação aqui. Tangente de 0 é 0, certo? Então aqui a gente começa com 0. Aqui, quando o tempo passa, o gráfico está tendendo a ficar vertical. Então a inclinação tende a ficar 90 graus.
tangente de 90 e infinito. Então você percebe que a gente foi de 0 para infinito, ou seja, velocidade crescente, porque a inclinação está crescendo, entendeu? E como a inclinação é velocidade, se a inclinação cresce, velocidade cresce. A mesma coisa para o gráfico C, ó, já vamos adiantar ele no caso, né? A gente começa aqui com o gráfico tendendo à horizontal e depois tendendo à vertical, certo? Ou seja, aqui a gente está com inclinações tendendo a 0 e aqui com inclinações tendendo a infinito, ou seja, velocidade também cresce, ela é crescente também. Agora, no gráfico D, no caso, né? Vamos falar do gráfico D direto. Ele é o contrário, né? Por causa que aqui ele tem tendência a ser vertical e aqui tem tendência a ser horizontal. É o contrário. Aqui a gente tende a ser infinito e aqui a gente tende a ser inclinação 0. Portanto, velocidade decrescente. Eu deixei o B e o E por último, por causa que eles vão ser os mais fáceis, né? Eles são velocidade constante. Eu acho que o B ele é muito nítido porque ele é constante porque inclinação nunca muda. Se inclinação é constante, inclinação significa velocidade na física, então velocidade constante, certo? Não importa o valor dela, ela é constante. No gráfico E, notem que a gente tinha falado que a velocidade era 0, certo? Porque a posição não muda, certo? E a inclinação aqui, ela também vai ser constante, porque a inclinação aqui é uma reta, né? A inclinação vai ser sempre 0. Então, além da velocidade ser constante, ela vai ser igual a 0, porque a gente já tinha falado que a velocidade era igual a 0, né? Então, aqui ela é constante e igual a 0, certo? Então, é basicamente isso, né? Então agora, gente, passando para o penúltimo tópico, né, vai ser aceleração. A gente viu um pouquinho sobre velocidade, vamos ver um pouquinho sobre aceleração agora. Aqui vai ser um pouquinho mais direto, porque aqui a gente tem a mesma lógica de velocidade, né, sobre aquele negócio de reta tangente, por aí vai. Primeira coisa, o que é aceleração, né? Quando você olha no velocímetro de um carro, que você vê o ponteiro da velocidade aumentando, diminuindo, você nota que o ponteiro ele nunca vai ficar sempre na mesma posição. Você vai estar acelerando ou você vai estar desacelerando, certo? E isso é aceleração. Ela é a taxa de variação da velocidade. Quando a velocidade varia, ela é por causa da aceleração, certo? E quando você pegar a aceleração média, é só você pegar o quanto a velocidade variou, ou seja, ΔV, e dividir pelo tempo que essa variação aconteceu. E isso é a aceleração média, tá? Basicamente é isso. Agora, o importante é que vai ser a aceleração instantânea, né? Porque ela vai ser a mesma ideia da velocidade instantânea, né? Vai ser a aceleração em um instante de tempo, certo? A gente vai pegar o mesmo limite anterior da velocidade, né? Vai ser limite, quando o ΔT tende a 0, dessa razão aqui, ΔV por ΔT. Lembra que lá era velocidade é igual a limite, quando ΔT tende a 0, de Δx por ΔT, certo? Aqui mudou só as grandezas no caso, né? Por que mudou só as grandezas? Porque a ideia aqui é a mesma. É como se você tivesse um gráfico, velocidade por tempo agora, e a gente tem uma curva qualquer aqui, e quando você pegar um ponto em específico e traçar a reta tangente a ele, se você pegar a inclinação dessa reta tangente, isso é aceleração, certo? É como se você fosse pegando várias retas, ligando a vários pontos, e quanto mais você tender, quanto mais esse ΔT tender a 0, mais as retas vão tender a ser a reta tangente a um ponto, certo? E quando for reta tangente a esse ponto em específico, essa vai ser a aceleração instantânea desse ponto, certo? É basicamente isso, né? Uma coisa que é importante lembre-se que antes, a derivada da posição no tempo era a velocidade, ó. V é igual a Δx por ΔT, certo? Essa notação de velocidade como derivada temporal do espaço, ou da posição, né? Aqui é a mesma coisa, que só vai mudar as grandezas, né? A aceleração vai ser derivada temporal da velocidade, dv dt, certo? Mas tem um detalhe, né, gente? Pensa comigo. Se você derivar a posição no tempo e da velocidade, e derivar a velocidade no tempo e da aceleração, quer dizer, então, que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, que é essa notação aqui, ó, d quadrado x por dt quadrado, certo? Eu coloquei isso aqui porque isso aqui vai ser muito importante em cálculo 1, essa derivada segunda, né? Mas não é tão importante aqui em física 1, tá? O importante aqui é saber o seguinte, que velocidade é derivada da posição e a aceleração é derivada da velocidade, certo? É basicamente isso, tá? Beber um pouquinho de água aqui, né? Ó, gente, só um detalhezinho aqui importante, eu acho que isso aqui é muito óbvio, mas eu coloquei só para desencargo de consciência, né? Que para caso em que a aceleração é constante, né? Aceleração constante, a aceleração média é igual à instantânea. Isso é muito óbvio, né? Porque, gente, pensa. Se a aceleração é constante, ela é igual em todos os instantes, certo?
Então a aceleração instantânea ela vai ser constante para qualquer instante de tempo. Isso é muito óbvio. E se você fizer a média da aceleração, né, ΔV por ΔT, ó, usando essa fórmula aqui, também tem que dar aceleração instantânea, né, porque é tudo igual, a aceleração é constante. Então isso aqui é muito óbvio, mas é bom lembrar disso, né. E só um detalhe também, né, não sei se vocês vão lembrar, do ensino médio a gente fazia muito exercício do MUV, que é o movimento uniformemente acelerado, que são exercícios que a aceleração é constante. Então é isso que vocês vão trabalhar mais aqui, caso em que a aceleração é constante e diferente de zero. Ela existe, mas é constante, certo? Aqui, gente, eu coloquei as equações cinemáticas que a gente mais usa, né? O popularmente conhecido sorvetão, o vou voar mais alto, o sorvete e o Torricelli, né? Que você usa quando não tem tempo aqui, né? Essas três aqui, ó, as três de cima, que tem aceleração, você usa quando tem aceleração constante e não nula, que são os casos de MOVE, que eu acabei de falar, né? O movimento uniformemente acelerado. O sorvete você usa quando a aceleração é nula, então quando não tem aceleração, velocidade constante, no movimento uniforme, o MU, certo? Por que eu coloquei essas equações aqui jogadas do nada, né? Porque acho que muita gente deve lembrar delas, mas não custa lembrar, né? Aqui seria posição inicial, velocidade inicial, tempo e tudo mais. Isso aqui a gente tem toda uma dedução que é bem tranquila, que nos vídeos eles vão dar a dedução completa, nos livros e nas aulas também. E não cabe trazer a dedução aqui no vídeo, porque ia ficar gigante o vídeo, né? Então, se vocês quiserem ver as deduções dessas equações aqui, é só pegar o livro, o Tipper, o Halliday deve ter também, que lá tem tudo explicadinho perfeito. Não usa cálculo também, é bem tranquilo, tá? Vamos para o que realmente importa agora, que é o novo conceito que vocês vão ver em cálculo 1, que é integral. Gente, integral, já vou adiantar uma coisa. Integral é o contrário de derivada, digamos assim. Vocês vão ver depois, na última folha que eu vou mostrar, que derivada vocês usam a regra do tombo e a integral vocês vão usar a regra da montaria, que é bem uma contrária da outra mesmo, tá? No procedimento prático. Mas o que vocês precisam saber aqui, primeiramente, né? Pensa comigo aqui, ó. Velocidade é deslocamento por tempo. Se você passa multiplicando aqui, ó, você nota que deslocamento é o produto entre velocidade e tempo, certo? Então, se você pegar um gráfico, por exemplo, esse aqui, ó, velocidade por tempo, e traçar uma curva em vermelho aqui, se você pegar a área abaixo desse gráfico, seria velocidade vezes o tempo. Porque pega, por exemplo, esse retângulo preto aqui, ó, que seria uma área nesse gráfico aqui, né? Você nota que essa área você pode simplesmente fazer como velocidade vezes o tempo, certo? É basicamente isso. Então, essa área, ela fisicamente falando, ela é o quê? Deslocamento, certo? Mas essa área do retângulo preto que eu tô falando aqui, certo? Mas a área abaixo dessa curva vermelha aqui também vai ser deslocamento. Também vai ser. Mas vocês notam uma diferença aqui, ó. Entre esses dois pontos aqui, a gente traçou esse retângulo preto e tem essa tem essa área azul que eu tracei aqui, ó, essa linha azulzinho. E essa área em preto aqui tá bem difícil de enxergar, mas acho que dá pra enxergar mais ou menos, né? E a área em preto é literalmente a área abaixo dessa curva entre esses dois pontos. Vocês notam muito nitidamente, né, que essas duas áreas são diferentes, elas estão muito diferentes, né? Porque olha esse pedação que a gente tem aqui de diferença, né? Mas se você dividir esse retângulo em retângulos menores, com mais divisões, você vai chegar numa área mais precisa, certo? Se você somar essa área do retângulo com essa área, com essa área, com essa área, somar tudo, vai ser muito próximo da área desse gráfico, abaixo desse gráfico, entre esses dois pontos, certo? Eu escrevi isso aqui em matemática, ó. Do gráfico, a gente tem que deslocamento é aproximadamente esse produto aqui, ó. Velocidade I vezes ΔTI, que é isso aqui, ó. Velocidade I tá aqui nesse ponto, e ΔTI tá nesse ponto aqui. É esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço desse retângulo aqui. Se você somar todos os retângulos, você também vai ter essa aproximação, ó. Que o deslocamento total vai ser aproximadamente essa somatória aqui, desses produtos, né? Dessas áreas, desses retângulozinhos aqui, certo? Então, acho que eu coloquei aqui, ó, bem em vermelho específico. Deslocamento é a área abaixo da curva velocidade no tempo, certo? Só que isso aqui, gente, isso aqui é aproximado, certo? Só que vocês não concordam que quanto mais divisões eu tiver, menor vai ser isso aqui, esse ΔTI, porque, ó, olha isso aqui, ó, esse aqui é o do ΔTI desse retângulozão grandão, ele tá muito grande. Quanto mais eu dividir, menor ele vai ser, e mais preciso vai ser. Então, se eu fizer novamente um limite, quando eu der ΔT tendendo a zero, aí eu posso usar o sinal de igual, que o deslocamento vai ser igual a esse limite, com o intervalo de tempo indo a zero, dessa somatória aqui.
Isso aqui é um procedimento bem formal, né, para chegar no conceito de integral. Integral, então, o deslocamento, então, vai ser igual a integral desse ponto t0 até esse ponto tf, né? Esses são os intervalos de integração, ó, t0 é o inicial, tf é o final, da velocidade no tempo, certo? Esse dt aqui faz parte da integral, isso aqui, né? É simplesmente você saber, você está integrando em relação a quem aqui, no tempo, por isso que você usa o dt. Vocês vão usar muito isso aqui em cálculo 1, lá no finzinho de cálculo 1, esse dt, dx, dy e por aí vai, né? O importante é saber o quê? Que o deslocamento é a área abaixo do gráfico VT e quem calcula isso é a integral, certo? Integral calcula a área embaixo de uma curva em específico no intervalo de tempo, no intervalo em específico, né? No caso aqui é de T0 até TF, certo? Basicamente é isso, gente. Agora, para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a regra da montaria que eu tinha falado anteriormente, né? Que é a regra para vocês conseguirem integrar facilmente, né? Vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu acho que isso aqui é bem repetitivo da de derivada, né? Se lá era x a r, você derivava como? R vezes x a r menos 1, certo? Esse aqui era derivada, certo? Aqui vai ser o contrário, você vai somar 1 no expoente e dividir pelo novo expoente. Então vai ficar, se antes era x a r, então a integral de f dx vai ser x a r menos r mais 1 sobre r mais 1, certo? Vamos pegar o mesmo exemplo anterior. X² mais 3x ao cubo. Só um detalhe também, assim como derivada, a integral a gente pode manter as constantes, normalmente, sem mais estresse, e quando for soma e subtração, você pode integrar cada parte independente, certo? Então vamos integrar primeiro o x² e depois integrar o x ao cubo, certo? Como é que vai ficar x²? X elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E como é que vai ficar o x ao cubo? Isso aqui é o 3 da constante, certo? Vai ficar x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então, no final vai ficar x ao cubo sobre 3 mais 3x a quarto sobre 4, certo? É basicamente isso, tá, gente? E agora, deduzindo uma fórmula, vamos deduzir o sorvetão especificamente com a integral, certo? Lembra que a gente tem essa equação aqui do vão voar mais alto? Que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo? Então, se vocês lembrarem que eu falei que deslocamento é igual a integral da velocidade no tempo, vamos então integrar essa equação aqui, que é velocidade no tempo, certo? Isso aqui, ó, é velocidade em função do tempo, certo? Então vamos integrar essa equação aqui para chegar no deslocamento específico, né? Como que você integra isso, né? V0 é uma constante. Então assim, ó, é como se você tivesse V0 vezes t elevado a zero, porque t elevado a zero é 1, certo? Então, como é que você deriva isso aqui? Fica V0, que é a constante, você mantém, vezes t elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Isso aqui, então, vai ficar V0t. Aqui, ó, V0t. Como que você integra agora o AT? É só manter o A, que é constante, né? O A fica aqui, então. E o t, você soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, fica t, ó, vai ficar aqui no cantinho, ó. AT vai ficar como? AT1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então fica t² sobre 2. Notem que deslocamento também é a posição final menos a posição inicial. Se você passar isso aqui para o outro lado, você vai chegar no nosso famoso sorvetão, que a posição final é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. É isso. E só um resuminho aqui de derivada e integral. Lembra que eu falei que derivada e integral são contrários. Uma é o oposto da outra, né? Então, se você derivar a posição, você vai chegar na velocidade. E se você derivar a velocidade, você vai chegar na aceleração, certo? O contrário com a integral é válido. Se você integrar a aceleração, você chega na velocidade. E se você integrar a velocidade, você chega na aceleração, certo? É basicamente isso, né? Lembra que eu coloquei aqui, ó. A integral da velocidade é a posição, é o deslocamento. É isso, gente.